noite a todos. Novamente estou aqui, Rafael Saraiva, para mais um vídeo aqui do canal de reflexão. Graça e paz a cada um de vocês que estão vendo. A mensagem de hoje está para a gente o livro de Mateus, Mateus capítulo 22, versículos do 23 ao 32, certo? Mas antes da gente começar a reflexão, vamos fazer uma oração. Amado Pai, amado Deus, por favor, se Deus abençoe essa reflexão desta noite, seja tudo para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em Mateus capítulo 22, versículo 23 ao 32, diz o seguinte: Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem não são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse nas Escrituras? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. Aqui foi uma grande rixa, uma grande discussão que houve entre os saduceus, que é uma classe dos judeus, que eles eram muito ricos, muito influentes lá no Sinédrio, que era como se fosse o tribunal dos judeus, e Jesus, que é o nosso mestre dos mestres. E os saduceus, eles não criam, eles eram judeus, mas eles não criam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição, que é uma promessa básica que todo cristão hoje, toda pessoa que acredita em Jesus, em Deus, acredita. E vai acontecer nos últimos tempos. E eles não acreditavam. E por causa disso, eles usavam a lei de Moisés contra o próprio criador da lei de Moisés, que era Jesus. E essa lei que eles queriam difamar se chamava Levirato, que era basicamente o quê? Para dar descendência às tribos, Deus ele criou essa lei de Levirato, de que basicamente, se um homem fosse casado com uma mulher e esse homem morresse, o irmão desse homem assumiria essa mulher, que no caso seria a cunhada. Para quê? Para dar filhos ao que morreu. Por quê? Porque Deus ele queria descendência para as tribos. Só que essa lei do Levirato foi usada de má fé aqui com os saduceus, porque eles não acreditavam em ressurreição. Jesus ele colocou 2 pontos principais aqui de doutrinas e também de promessas para nós. Primeiro, ele falou que a ressurreição ela é real, porque o Deus que nós servimos, o Senhor nosso Deus, ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. E sempre quando Deus se apresenta, ele fala que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que são homens que foram gravados na história e que serão ressuscitados por Deus. E além da ressurreição, Deus ele também mostra que no céu nós seremos puros, ou seja, não teremos mácula de pecado, não teremos coisas ruins na nossa vida que a gente hoje tem, como doença, como intrigas, mentiras, ou o ódio em nosso coração, mas vai ter apenas a bondade, a pureza e não vai ter nenhuma sombra de maldade em nosso ser. Então são essas 2 promessas que Deus fez para a nossa vida. Uma é a ressurreição e a outra é a pureza, a grande glória que a gente vai viver no céu ao lado de Cristo. Então, se cada um que está vendo esse vídeo aqui crê nessa verdade, crê na promessa da ressurreição, que é uma das maiores promessas, se não a maior promessa que Cristo fez para cada um de nós, então que isso guarde no seu coração, isso que seja o seu guia para toda a sua vida. E mediante nisso vamos fazer uma oração. Amado Pai, amado Deus, por favor, Senhor Deus, fique com cada um aqui que está vendo esse vídeo, que a tua glória e a tua graça possa, por favor, Senhor Deus, inundar o nosso ser, e que a gente possa acreditar mais e mais na promessa da ressurreição que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por tudo. Amém.